Fala pessoal, voltei. Vamos lá. Aula 1. O que é o ServiceNow? O ServiceNow ele é considerado SaaS, que é o Software as a Service. É o quê? É um modelo de contratação. Então, eu preciso de uma ferramenta que me permita otimizar o meu processo, dar velocidade na execução, permite que os meus usuários possam criar suas próprias aplicações dentro do contexto de trabalho baseado em necessidades. O ServiceNow é a ferramenta correta para isso, tá? Ele é uma ferramenta que abstrai muita coisa técnica, envolve os conceitos definidos pela própria ServiceNow, que é o no code, sem código algum, tudo parametrizável. Low code, baixíssimas customizações, não precisa ser um programador nato ou ter muita experiência para isso. E o nosso core, o nosso negócio, que é o Pro Code. É o quê? É quando algo muito específico precisa ser feito, que requer uma mão de obra qualificada. Na maioria das vezes as consultorias são envolvidas para ir lá e entregar aquilo que de fato o cliente precisa. Tá? O ServiceNow ele é muito rápido para a parte de integrações. Então, se eu preciso integrar com alguma coisa, é super simples. Tá? Desde que eu tenha acesso ao meu destino, meu endpoint, e eu tenha as credenciais necessárias. Fora do mundo ServiceNow, é muito mais difícil, porque eu preciso preparar as camadas, o meu modelo, a minha visão, o meu controle, é o famoso MVC. E no ServiceNow, tudo isso já é abstraído por nós. Eu vou direto ao ponto. Então fica muito mais fácil eu chegar ao meu destino, eu atingir o meu objetivo com o menor esforço possível. Tá? Obviamente nós temos as exceções, mas isso são coisas muito pontuais. Mas vamos lá. Overview da plataforma. Eu não sei se todo mundo sabe, mas todas as pessoas não vinculadas a consultorias, pessoa física, sem vínculo nenhum com a plataforma, ela consegue iniciar no mundo ServiceNow acessando o próprio site da developer.servicenow.com. Se cadastrando, você cadastra o seu e-mail, você recebe um código de confirmação e você pode solicitar uma instância para você. Essa instância ela é vitalícia por enquanto, não existe uma regra que defina se precisa pagar ou tempo para remover a instância. Não, essa instância é sua, ela não é compartilhada e você precisa usar ela com uma certa frequência. A ServiceNow tem uma política de 10 dias. Se você não utilizar ela dentro de 10 dias, você é notificado. Se você não fizer o logon dentro da plataforma, você perde acesso. Ou seja, essa instância ela entra no modo retire, ela é removida pela própria ServiceNow e você precisa solicitar uma nova. Então vamos lá. Plataforma. Eu tenho a minha instância aberta aqui. Essa é a visão nova, famosa Polaris da ServiceNow. É uma visão super simples, tá? Eu já consigo iniciar a criação de aplicações aqui dentro da própria plataforma, já logando. Esse é o primeiro logon que eu faço na plataforma, tá? Não tem nada customizado, é uma instância zerada. Todas as configurações são zeradas também, tá? Eu consigo já aqui, ó, eu já tenho as menções ao adicionar códigos, pouco código para aplicação, personalizar a user experience, construir aplicativos mobile utilizando a plataforma ServiceNow, tá? Isso utilizando os recursos da plataforma, tá? Não é criar aplicativos e postar em lojas como Google Store e Apple Store, Google Play, algo assim, eu não me lembro, acabo não utilizando muito. Mas vamos lá. Parte superior, no meu navegador eu tenho os menus, tá? É um menu super simples, ele é bem fácil o entendimento. Eu tenho alguns separators aqui que definem pools de menus, tá? Eu tenho as aplicações, que eu tenho os módulos dentro das aplicações. O menu de favoritos,
ele também é super simples. Tudo que eu utilizo com frequência, tá? Eu não quero ficar, eu não me lembro qual é o caminho, alguém me falou. Não, eu consigo ir lá e adicionar nos favoritos. Então vamos lá. Eu acesso todo dia a tabela de usuários. Então eu digito aqui, meu caso está em inglês, encontrei users e adiciono nos favoritos. Quando eu voltar aqui para os favoritos, eu já tenho acesso ao users. Então fica muito mais fácil do que eu procurar toda vez. O histórico de navegação, tá? A gente vai focar nesses 3 tópicos aqui por enquanto. Esse aqui é muito mais para outras aulas ou outros públicos, tá? E o histórico, tudo que eu for fazendo dentro da aplicação, ele vai guardando a minha seção ali. Então, se eu acessei a tabela de users agora, e agora eu resolvi acessar os grupos, quando eu voltar para o histórico, eu tenho a minha última ação, que são os grupos, mas eu tenho os usuários também. Então, para não ficar, nossa, eu preciso voltar pelo navegador, ficar voltando, não. Eu acesso direto a minha aba de navegação, seleciono users e automaticamente ele volta para a tela de usuários. E olha que ele assumiu como primeira posição agora e grupos ficou em segundo. Tá? No canto superior direito, nós temos algumas configurações básicas, que é o quê? Aplicação, tá? Eu tenho no módulo superior em qual aplicação eu estou no momento. Isso é muito mais voltado para o time de desenvolvimento, mas é legal a gente ter um panorama de como isso funciona. Eu posso a qualquer momento, desde que eu tenha o acesso, tá? O acesso necessário, eu consigo vir e trocar a minha aplicação. Mas o que são aplicações? Esse é um tópico para a nossa próxima aula. Mas vamos lá, vamos dar um overview. O ServiceNow, ele já possui algumas aplicações específicas construídas e já vem junto com a plataforma. Ou seja, eu fui lá, eu paguei pelo serviço, paguei a subscription, algumas coisas já tenho prontas, eu não preciso construir aquilo. Então ele vem com camadas separadas, tá? A parte das aplicações, para não ficar tudo numa coisa só. Essa é a vantagem das aplicações. Eu consigo ter acesso àquele bloco específico da minha aplicação sem ferir o código de outra aplicação. Ou seja, eu consigo criar um isolamento entre a aplicação A e a aplicação B. Tá? Aqui, por exemplo, eu estou dentro do meu escopo global. O escopo global é o escopo padrão da plataforma. Ele é o maior escopo do ServiceNow. E eu tenho algumas aplicações aqui dentro. Pode olhar, eu tenho a parte de Change, eu tenho o Guided Setup, algumas coisas voltadas à parte de CMDB. Em resumo, todas as aplicações estão aqui dentro. Se eu criar uma aplicação agora, nesse exato momento, quando eu voltar para essa tela aqui, a minha aplicação também estará listada aqui dentro. Legal? Abaixo do meu Application Scope, eu tenho Update Set, o famoso Update Set. Tá? O Update Set ele é pré-filtrado nesta tela, baseado no Application Scope que está selecionado. Ou seja, dentro do meu global, pode ver que eu só tenho o default. O default ele vem junto com a aplicação. Ele não deve ser alterado. Tá? Eu não altero o Update Set Default, ou seja, eu não transporto ele de um ambiente de desenvolvimento para um ambiente de qualidade. Ele é o Update Set que vem com o produto. Eu posso fazer alterações no default? Pode, mas as alterações que você faz no default, você não leva para outros ambientes. Legal? Se eu precisar acessar a lista de update sets dentro do meu application, eu tenho um módulo para isso. Eu também posso acessar o meu update set aqui por dentro. Eu tenho o íconezinho chamado Open Record. Quando eu clicar aqui, eu já tenho acesso a todas as alterações dentro do update set default. Pode ver que eu acabei de subir a instância e eu tenho dezenas de entradas dentro do meu update set. Ou seja, subiu a aplicação, a ServiceNow ela tem a rotina,
automaticamente, quando ele provisiona a instância, algumas coisas continuam executando. E elas vão ser executadas dentro dos escopos requeridos. No caso do global, eu tenho aqui o meu default, que é o meu update set padrão para aquela plataforma, e todas as alterações dentro desse update set. Tá? Não foram alterações criadas por mim, são default da plataforma. Legal? Voltando aqui, notifications. No caso, eu não tenho nenhuma notification cadastrada, eu não tenho device registrado, eu não tenho registros criados no meu nome, eu não tenho alertas gerados, mas as notificações elas ficam agrupadas, assim como o Windows fica na barra lateral direita, você tem na parte superior do próprio ServiceNow. Então você consegue ter acesso às notificações aqui. E a parte do avatar, o nosso profile. Aqui nós temos algumas configurações, padrões da plataforma. O profile, tá? Eu tenho configurações específicas do usuário. Geralmente, a tela de profile, os usuários que fazem atendimento, eles não têm acesso para gravar em todos os campos. Por quê? Vamos parar para pensar. Eu sou uma empresa, eu contratei a plataforma, eu contratei o produto do ServiceNow, eu estou utilizando um HSM para atender incidente, change, requests, a parte de artigos, bases de conhecimento, mas eu já tenho uma empresa andando por trás, eu já tenho usuário, eu já tenho e-mail, eu já tenho sistemas que já estão funcionando há muito tempo. Então, por que eu preciso importar os usuários manualmente? Geralmente a gente faz as integrações, que é o quê? Eu já tenho um Active Directory, que é um repositório, em linhas gerais. Ele é um repositório de usuários e grupos que fazem gestão de um domínio. Tá? Eu já tenho lá o first name, last name, business phone, mobile phone, e-mail. E por que eu precisaria carregar essas informações manualmente para o ServiceNow se eu posso fazer isso via integração? Então, quando eu já trago essas informações via integração, não é legal, tá? Não é legal e não é recomendado permitir que os usuários façam alterações. Por quê? Em muitos casos, algumas regras de negócio, digamos o e-mail. Eu tenho um e-mail cadastrado, felipe.bernardi@aup.com.br. Legal? Legal. Foi configurado um SSO. Como que funciona o SSO? O SSO ele permite que eu faça um único... eu tenho uma credencial única para logar em N sistemas. Legal? E qual que é a minha chave? Minha chave vai ser o e-mail. E se eu permitir que o usuário, depois do logado, mude o seu e-mail, o que vai acontecer dentro da plataforma? Ele não vai mais conseguir realizar o e-mail, porque ele vai bater lá na tabela de usuários. Felipe, você existe? Não encontrei você. Então, ele vai rejeitar o login do usuário e vai vir gerar um problema. Então, tem algumas informações que vêm via integração e elas não devem ser alteradas. Legal? Voltando aqui, algumas related lists, related links. Resetar a senha, geralmente não é utilizada, depende do contexto. Volto a ressaltar. Tem integração, eu não troco a senha pelo ServiceNow. Eu tenho um login único na empresa. Ou seja, eu troco a minha senha de rede e automaticamente isso é replicado de forma transparente para os ambientes, seja ServiceNow ou seja uma conta de e-mail. Então eu tenho um repositório único. Troquei a senha no repositório central, automaticamente isso vai ser replicado para os outros sistemas. Como se trata de integração, ele não é replicado. Eu sempre venho consultar na origem. Tá? Voltando ao menu de usuários, eu tenho a parte de preferências. Legal? Preferências básicas: display, acessibilidade, as notificações e a parte de debugging, que a gente não vai entrar nesse mérito. Dentro de display, eu tenho algumas informações que são importantes. O modo de carregamento dos meus registros. Por padrão, ele já vem com esse with the form. Mas eu tenho
after form loads e on demand, que é o quê? Baseado no... Não, eu quero load more. Load more, eu vou carregando mais, que é o quê? Isso prevê que eu reduza a quantidade de carregamento, né, a parte de performance. Então, eu coloco lá para carregar gradativo, como se fosse uma paginação. Eu tenho a paginação, eu preciso de mais registros, eu vou carregando. Para evitar que... O melhor exemplo, relatório. Eu tenho 1 milhão de requisições, mas eu preciso filtrar só pelo requested for, seja o Felipe Bernardi. Eu preciso listar todas elas para depois aplicar um filtro? Não, eu posso já vir, aplicar o filtro e já vir com isso triado. Então eu reduzo o tempo de processamento. Parece pouco para um usuário, mas agora imagina uma empresa com 50 mil usuários ServiceNow, com 10 mil, 20 mil usuários, rodando essas queries exaustivas num banco de dados. Fica muito pesado e acaba gerando um problema grave de performance. Então vamos lá. Date and Time Format. Esse aqui é padrão, tá? Ele já vem no padrão americano, como é uma plataforma americana, tudo vem no formato americano. Time Zone, o formato de data, mas isso não é um problema. Nós podemos, por usuário, tá? Nós podemos de forma global alterar isso, mas parem para pensar comigo. Eu tenho uma empresa, tá? A Up Cloud Solutions. Eu tenho unidades nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no Brasil. Se eu setar o meu time zone e o meu date format único, todos eles que trabalham em formatos e datas diferentes ou time zones diferentes vão ser afetados com essa minha parametrização. Então, legal. A ServiceNow permite que eu altere para todos, mas permite também que eu seque por usuário. Ou seja, cada usuário pode ter o seu time zone. Ou eu posso fazer uma regra ainda mais inteligente para prevenir isso, que é o quê? Você é do Brasil? Legal, então sete o time zone no padrão do Brasil. Você é da Ásia? Padrão da Ásia. Para evitar, eu esqueci, legal, o formato não é o esperado, então a gente consegue antecipar algumas ações. Dentro do Date and Time Format, nós temos os padrões baseados no nosso time zone. No caso aqui, eu só tenho esse padrão aqui, ó. Ano, mês, dia. E os formatos. Mas por que só exibe assim? Porque vamos lá, eu estou com o time zone América, Los Angeles. Nossa, mas eu preciso setar o time zone do Brasil. Cadê? Ele não está habilitado. Mas a gente pode habilitar isso, tá? Voltando aqui, essas configurações que eu estou passando, elas são realizadas, elas devem ser realizadas já no início da implementação, tá? Algumas configurações, após estarem em produção, elas não devem ser alteradas, porque pode gerar um impacto muito grande em tudo que já está acontecendo em produção. Por exemplo, moeda. Digamos que eu tenha moeda do tipo dólar, euro, peso, real, e eu já tenho os campos do tipo currency já preenchidos com essas moedas. Aí alguém define, não, agora vai ser moeda única. E eu vou lá, parametrizo o INDEV, moeda única, e aplico isso. O que pode acontecer com todos esses campos que já estão pré-definidos, por exemplo, para euro? O que vai acontecer? E todas as lógicas que correm para somar, converter e tudo mais. Então, algumas configurações elas não devem ser realizadas em produção após já existir registros. Legal? Voltando aqui ao time zone. Mas como que eu configuro o meu time zone? Aqui no nosso menu, eu digito Basic. Eu tenho Basic Configuration UI 16. Eu tenho aqui os time zones. Mas o meu time zone está aqui, América. Nossa, eu não tenho nenhum do América. Então vamos lá, configurar time zones disponíveis. Aqui, ó, um desenvolvedor com acesso, ele pode vir aqui, tá? Eu vou procurar por América.
São Paulo. E vou adicionar ele na minha lista. Ele vai demorar uns segundinhos aqui para processar, tá? Mas ele vai permitir, agora ele vai disponibilizar para a plataforma que, nossa, esse time zone América São Paulo também está disponível para ser utilizado. Ele demora um pouquinho porque ele começa a criar registros vinculados a esse time zone. Legal? Voltando aqui para o nosso usuário. Mas antes de voltar para o usuário, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui para você. Desculpa, eu vou me empolgando aqui, pessoal. Tá? Nós temos aqui, vamos voltar e vamos aplicar o América São Paulo. Agora nós temos o América São Paulo como nosso time zone padrão da plataforma. Legal? Aqui não é o usuário. E nós temos o date format. Veja que eu tenho agora dia, mês, ano, padrão Brasil. Vou setar esse cara aqui. Qual que é o meu formato de data? É 24 horas o Brasil? Legal, então vamos deixar esse aqui como padrão. E vamos salvar. A hora que ele salvar aqui, ele já saiu setando algumas parametrizações. Ó, ele setou algumas properties. Ó, glide sysdefault.tz, que é o time zone. Ele já setou como padrão essa property aqui. Ó. Se eu voltar para o meu usuário agora, em preferências, dentro do meu display, deixa eu ver se eu consigo setar ele aqui, se ele já está disponível. Só dar um reload aqui. Veja aqui, ele já setou automaticamente o nosso América São Paulo, ou seja, porque ele pegou da configuração global. Como não havia sido customizado o time zone, ele já veio e setou. Se eu tivesse setado já antes de fazer essa configuração, ele manteria a parametrização antiga. Legal? DDD, vou manter esse padrãozinho de data aqui por enquanto, tá? Quais a page vai carregar quando eu abrir a plataforma, se ele vai usar uma padrão, vai usar um dashboard, tá? Essas configurações aqui elas podem ser alteradas na própria plataforma, eu não preciso vir aqui e setar, tá? E basicamente é isso, essa parte do display. Nós temos outras configurações aqui dentro, por exemplo, acessibilidade. Pessoas com deficiência auditiva, visual, tem alguns recursos legais dentro da plataforma, tá? Eu não conheço todos os recursos, de fato, porque é algo muito específico. Seria besteira eu falar funciona assim ou assado. Eu já usei alguns, tá? Mas como a ServiceNow ela vem evoluindo muito nesse quesito, pode ser que algumas coisas tenham sido alteradas e eu não tenha esse conhecimento e passe um conhecimento errado para vocês. Voltando aqui, a parte de notificações, tá? Exibir as notificações, eu posso vir e desabilitar, que é o nosso sininho aqui. Eu tenho notificações? Eu não quero saber se eu tenho notificações. Eu venho e desmarco. Notificações em banner, desmarco também. Core UI, vamos esperar ele carregar um pouquinho aqui. Legal. Então, dentro dessa aba Core UI da notificação, eu tenho as notificações que estão configuradas para a plataforma e, de fato, que eu posso vir a receber. Por exemplo, Approval. Quando eu expandir Approval aqui, eu vou ter todas as notificações referentes à aprovação que eu posso vir a receber. Então, Approval Rejected, Approval Request. Eu não quero saber quando eu recebo. Então eu só venho e desmarco a opção. Volto aqui e eu paro de receber esse cara aí. Porque eu não tenho mais o Primary Email setado para esse modelo de notificação. Legal, vou desmarcar esse cara também. É super simples, poucas pessoas utilizam esses recursos, tá? De fato, elas optam por ir lá no Outlook, jogar para lixeira, ou o próprio Outlook entende que isso não é relevante, porque a pessoa recebe muita notificação,
é algo também super importante de a gente colocar em pauta quando for fazer um levantamento de um projeto novo. Quantidade de notificações. Eu preciso ter uma notificação para quando eu crio, para quando vai para aprovação, quando aprovou, quando alguém assumiu, quando alguém atendeu. Eu preciso responder para fechar essa requisição, dar um aceite na solução que foi proposta. Eu recebi uma que foi fechada. Eu preciso receber 12 notificações? Não tem uma forma mais inteligente para fazer isso? Então, são perguntas que nós, do time técnico, do time de gestão, a gente precisa fazer para o usuário. E é super importante. Por quê? Porque para a parte da notificação, por exemplo, nós temos todo um layout, toda uma estrutura, e são coisas que a gente precisa perguntar o mais rápido possível. Mas eu não vou entrar muito no mérito das notificações, porque é um assunto muito mais processual. Não envolve tanto o EM, o time técnico, envolve a área de negócio, qual o texto, qual a linguagem. São perguntas que a gente precisa fazer, mas não é um tópico que a gente precisa aprofundar. Tá legal? Voltando aqui da parte da plataforma, nós temos várias maneiras de acessar os registros, tá? Por exemplo, eu quero acessar a tabela de usuários, mas eu não posso perder, por exemplo, se eu entrar aqui, Users, e clicar, eu não quero abrir na mesma guia, eu não quero sair dessa guia. Se eu clicar aqui, o meu mouse permite, ele abre numa janela nova. Mas se eu clicar em cima dele, eu vou para a mesma página. Então eu tenho que voltar lá para saber em que módulo eu estava. Então eu tenho outras formas de fazer alguns filtros. Tá? Nós temos eu vou abrir o bloco de notas aqui e vou tentar detalhar para vocês alguns que eu acho que são importantes. Sempre o nome da tabela. Tá? Então, por exemplo, usuário. A maioria das tabelas core da plataforma, elas começam com o prefixo sys. Tá? Sys e o nome, user. Eu posso acessar sysuser da seguinte forma, .list. Então, se eu vir aqui e digitar sysuser.list, ele vai listar a tabela de usuários. Então, ou seja, eu consigo criar atalhos ou mecanismos para acessar. Se eu digitar sysuser.list maiúsculo, o que vai acontecer? Vamos lá. sysuser.list. Ele abriu numa janela nova. Vê que legal que é. Ele já vem e cria numa janela nova. Então são alguns atalhozinhos do ServiceNow que eles ajudam muito no dia a dia. Agora ele pode parecer, nossa, legal, eu posso ir ali com o meu mouse, clicar no scroll, ele vai abrir uma janela nova. Mas no dia a dia, principalmente para o time técnico, é muito legal esse tipo de recurso. Assim como tem um recurso que eu acho bem legal, que é quando eu tenho milhões de registros numa tabela, por exemplo, a tabela de logs. Eu vou abrir a tabela de logs aqui para vocês terem uma ideia. Vou digitar logs aqui no Application Navigator e aqui embaixo eu tenho System Log All. Ou seja, ele vai listar todos sem filtro nenhum. Em alguns clientes, essa tabela passa de 5, 10 milhões de logs por dia, no mesmo dia. Então demora 5, 10, 15 minutos para carregar essa tabela. Por quê? Porque ele já vem com um pré-filtro definido pela ServiceNow, que é o quê? Me mostre todos os logs criados hoje. Ah, legal. Pô, mas são 5 milhões, então o que eu faço? Eu tenho uma forma de fazer isso. Eu posso vir aqui, eu pego, primeiro, eu tenho que saber o nome da tabela, tá, pessoal? Isso é importante. Vamos olhar aqui, qual que é o nome da tabela de log? Legal, eu tenho aqui, ó, syslog. Tá aqui em cima, ó. Vocês estão vendo que o próprio ServiceNow já colocou o underline list.do? Olha que legal. Então eu vou copiar esse nome aqui, ó. Eu sei esse nome, mas é para poder explanar para vocês como vocês conseguem capturar as informações. Parte delas está sempre na URL. Está escondida ali, num cantinho, no outro. Mas com o passar do tempo, vocês vão já pegando isso e vai se tornar algo muito natural. Então aqui dentro, se eu digitar syslog.filter,
o que vai acontecer? Olha que rápido que ele carregou. Por quê? Porque ele não criou o filtro. Ele veio com o filtro limpo, zeradinho. Ele só carregou a tabela. Olha que rápido. Aí agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e colocar created. Eu só preciso dos últimos 10 minutos. Por exemplo, 15 minutos. Relative. Ou aqui, ó. After ou before? After. Minutes ago. Ó. Eu só precisava de uma informação que está dentro desse período. Por quê? Estava desenvolvendo, precisei usar um código ou alguma coisa. Então, tem uma tabela que é muito grande, por exemplo, a tabela de task, e eu quero filtrar só as criadas nas últimas 2 horas. Legal, eu venho aqui e coloco. E mais para frente a gente vai chegar. Eu sei que eu fugi um pouquinho do assunto só o que é ServiceNow e tudo mais, porque é muito difícil você falar só o que é o ServiceNow. Quando você começa a utilizar a plataforma, uma coisa vai puxando a outra. E quando você menos espera, você já passou 1 hora, você já fez um monte de coisa e você nem percebeu, nem viu o tempo passar. Então vocês podem assistir isso aqui, parar, voltar depois, porque eu não vou conseguir parar de falar, tá, pessoal? Então aqui dentro do nosso filtro, tá? Já aproveitando o gancho que a gente está aqui falando de filtro, nós temos aqui, ó, dependendo do tipo do campo, eu consigo fazer um determinado filtro. Então eu tenho aqui, no caso created, eu tenho o campo relative. Aí eu consigo falar assim, ó, é relativo a quanto? Depois de 15 minutos atrás, ou seja, 15 minutos para frente. Então eu consigo vir aqui e colocar. Se eu colocar aqui, ó, 1 minuto, pode ser que eu não tenha nada. Você entendeu? Então fica muito mais fácil para você fazer a triagem. Se eu for na tabela de task, vamos lá, vamos utilizar o que a gente fez agora, ponto list. Eu só tenho 607, porque minha instância não tem nada. Eu preciso das tasks que foram criadas. E, ó, provavelmente eu tenha algumas tasks que foram criadas há 2 anos atrás. Como que eu sei isso? Então eu não vou nem abrir o filtro. Aqui na engrenagem da parte superior, eu vou clicar nela aqui. Eu tenho todos os campos disponíveis. Então eu posso vir aqui, digitar created e eu tenho aqui a data de criação. Então, segurando ou o Shift ou o Ctrl, eu consigo selecionar vários campos. Tá legal? Aí eu clico aqui em cima do number para ele jogar para cá. Eu consigo tirar os campos daqui, por exemplo. Prioridade eu não quero, então eu vou tirar aqui e vou colocar, vou dar um OK. Clicando no cabeçalho da tabela, eu consigo ordenar. Eu posso vir aqui também, ordenar por aqui, mas geralmente eu clico aqui, é mais rápido, é mais cômodo para mim. Vamos lá, olha só, eu tenho tasks criadas no futuro. Aí é bom, entendeu? Por causa do time zone, algumas alterações. Eu não sei como foi feita a carga da ServiceNow, mas eu tenho coisas criadas em 2014 aqui. Então vamos lá, 2014. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu quero pegar as que foram criadas que antecedem 2020. Então eu posso vir aqui, dar um created, relative, after, depois de 2020, então vou colocar aqui 3 anos atrás. Então vamos lá, ó, eu já tenho aqui do 12/5/2020. Então ele entrou nesse filtro aqui. Eu posso vir aqui, não, eu quero criado só para frente, pegou 2019. Está vendo? Eu vou descendo um ano, aumentando um ano, ele vai descendo um. É inversamente proporcional. Então eu vou colocar aqui dos últimos 2 anos. Então eu vou ter 2021, 2022. Por quê? Que dia é hoje? 14. Ele vai bater um ano aqui. Então tá certinho o filtro. Lembrando que esses são dados demo, eles vêm com algumas aberrações, porque são scripts que são injetados dentro do ServiceNow para criar uma massa de dados, são os chamados demo data.
Esses dados, eles não devem ser carregados de forma alguma para dentro de um ambiente de produção, tá? Então, isso você pode ter no ambiente de dev e QA, também não aconselho, porque pode ter alguns dados, algumas referências que você faça, e isso se quebre quando eu mando de um ambiente para o outro. Então, é super importante. Não carreguem dados de demo data. Tem, inclusive, um caminho dentro do RAI da ServiceNow que é para remover esses dados. No caso, fica a critério ou do cliente ou de um consultor responsável, delegado pelo cliente para fazer isso. Tá legal? Diferença entre plataforma e portal. Eu acabei falando, alongando alguns assuntos, porque são coisas que são muito plataforma. Mas vamos lá. A plataforma aqui, eu tenho essa URL aqui. Ó. Automaticamente, eu vou abrir uma janela nova aqui. Quando eu colo esse cara aqui, olha só o que ele faz. Isso é referente à nova interface da ServiceNow. Tá legal? Isso não era tão longo esse caminho aqui antes. Provavelmente isso vai vir ser, num futuro próximo ele vai ser reduzido, tá? Porque é um primeiro ano que está com essa interface nova, foi repaginado, então provavelmente eles vão tirar isso, tá? Mas como eu sei o que é portal e o que é plataforma? Então vamos lá. O que é portal? Portal é o que o usuário vê. O usuário final, o cara que está lá na ponta, o cara que usa o serviço. Ah, mas tem casos que eu sou atendente e uso o serviço. Tem, sempre vai ter esse caso. Mas o portal ele é utilizado para o cara que está lá fora, o cara que é um usuário, um consumidor do serviço, tá legal? Por padrão, o ServiceNow ele já traz alguns portais prontos. Por quê? Para a gente se basear nesses portais para construir os novos portais. Existem customizações? Existe. O ServiceNow ele permite que você faça quase tudo. Então ele traz esses portais prontos para você usar como guia, como referência. Ah, eu posso usar o portal padrão da plataforma? Posso. Eu posso vir aqui e falar assim, ó pessoal, está em produção as coisas, ó, acessem aqui, ó, essa é a minha URL a partir de agora. Vocês acham legal? Não é legal, entendeu? O que é SP para o usuário? Para o usuário, ele não sabe, ele vai colocar como favoritos e ele vai saber que ele tem que clicar ali. Então não é uma experiência legal. Então, só para avisar, o SP é a abreviação de Service Portal, legal? Super simples. Mas, nessas novas versões do ServiceNow, o Service Portal, que era o principal portal, ele caiu por terra. Agora tem os portais novos da própria ServiceNow, que é o do Employee Center. Então, dentro do contexto, como eu sei que portal que tem dentro do ServiceNow? Eu posso vir aqui rapidinho, ó que legal, digito Portals, automaticamente você já tem acesso aos portais. Essa é uma próxima aula e já estou adiantando de novo. Mas vamos lá. Aqui eu tenho alguns portais, ó. CAB, é o Workbench, eu tenho o de base de conhecimento, né, que é o /KB, Benchmark, ESC, SP, ISC. Então, alguns portais estão aqui, mas eles são usados por um público muito específico. Não é qualquer usuário lá da ponta que vai utilizar esse portal. Então, aqui eu vou pegar o /ESC. Ah, como é que eu acesso? Ah, tirei aqui, ó, depois do .com /ESC. Dei um Enter, ele vai para o portal. Nota aqui, ó, portal do jeito que ele veio pela plataforma. Nenhuma customização, exatamente isso. Tem como criar os tours, tem como criar, alterar o cabeçalho, favoritar as coisas. Esse é um produto novo, né? Ele não está 100% ainda. Por quê? Porque, cara, como tudo é novo, eles precisam entender a necessidade, o que eu faço, o que ficou legal, o que não ficou. Consigo navegar por categorias. É muito legal.
Mas como ele é algo novo, assim como qualquer coisa nova, um produto novo, ele vai ter as suas falhas, legal, não vai agradar, é um modelo não adotado no Brasil, ou as pessoas amam, ou elas odeiam. Então, o objetivo dele é, se você quiser comprar um ServiceNow, comprar um determinado produto e sair usando, você pode, você não precisa dar a consultoria ali, você já tem as coisas prontas. Mas isso te atende? Essa é a pergunta. Então é para isso que a gente está aqui, né, pessoal? Que é justamente para, cara, vamos tornar a experiência ainda mais agradável. E essa é a parte dos portais. O que o usuário vê, de fato, portal, sempre portal, ele vai logar ali, ele vai pedir serviço, ele vai acompanhar as coisas dele, tirar dúvidas, tudo pelo portal de serviços. Plataforma é o time responsável por um atendimento, o time técnico, o time de segurança, o time de CAB. É uma gama muito grande de pessoas que utilizam a plataforma. São as pessoas que parametrizam a plataforma para melhorar a experiência dentro do portal. Lembra que eu comentei que tudo é vinculado uma coisa com a outra? Então, é isso mesmo. Criou na plataforma, faz refletir lá no portal. Você não cria nada no portal, você cria sempre na plataforma. Portal é só visão do usuário. Legal? Bom, pessoal, eu vou parar essa aula por aqui, porque eu acho que já falei demais, eu alonguei os assuntos, mas é porque, no meu ver, é muito importante, tá? A gente tentar trocar essa experiência de como funciona, como não funciona, evitar esses PowerPoints que não são legais. Como que eu trabalho com a plataforma, como eu logo, como eu peço minha instância, tem muito material, mas a gente tem que ser o mais direto possível, mostrar na prática como as coisas funcionam, que na prática é muito mais fácil da gente pegar os conceitos, modelos de trabalho e tornar a vida ainda mais fácil. Tá legal? Bom, pessoal, próxima aula, de fato, a gente vai começar a conversar mais, a aprofundar mais no detalhe das coisas, tá? Eu falei do que é ServiceNow, mas eu já me alonguei e me desculpem, porque eu não sou um cara dos vídeos, eu não sou um influenciador, eu sou um cara de ServiceNow, estou aqui para ajudar vocês, tá legal? Então, próxima aula, o que são aplicações? A gente vai criar uma aplicaçãozinha, tá? Do zero, uma aplicaçãozinha com uma tabelinha, um menu, mostrar como funciona, e é isso aí. Tá bom, pessoal? Valeu, bom dia.